A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, começamos no começo do ano, primeiro dia do ano, e devemos terminar de ter lido a Bíblia inteira no último dia do ano, lá de dezembro. E vamos começar esse momento com oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor nos guie, para que o Senhor continue nos abençoando e nos guiando, dando capacidade para entender a Tua vontade através das Tuas palavras. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje. Vocês não conseguem ver aqui, mas a minha Bíblia está marcando que a gente já atingiu mais ou menos aí 50% da Bíblia e daqui a alguns dias a gente vai ter passado metade do ano certinho, então a gente já leu praticamente metade aí da Bíblia, muito legal. E vamos continuar. Segunda Reis, capítulo 10, verso 32, nós vamos ler até o capítulo 12, verso 21. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. Veja só, o território, essa terra que o Senhor deu para Israel, foi uma promessa que ele deu para Abraão, mas uma promessa que havia condições, condicionava o povo de continuar servindo ao Senhor, de continuar nos caminhos do Senhor, e o Senhor prometeu que abençoaria o povo caso eles continuassem em seu caminho. A promessa do Senhor fez com que Israel tivesse muita terra, uma terra que nós lemos que dava leite e mel, significava que era uma terra muito próspera, uma terra rica, uma terra que daria sustento e permitiria com que Israel se multiplicasse da forma que se multiplicou. Nós vemos aqui que Israel chegou a ser uma potência na época do rei Davi e do rei Salomão. Entretanto, o povo continuou se afastando do Senhor, e nós lemos aqui em 1ª e 2ª Reis todos os pecados que os líderes de Israel cometeram, fazendo adoração a Baal, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E, consequentemente, o Senhor começou a reduzir o território de Israel, começou a tirar a herança que ele tinha dado para aquele povo que seguisse ele. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino, a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do vale do Arnon, até Gileade e Bazã, ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Lembrando que Jeú foi aquele que acabou conquistando, tomando o poder do reino de Israel, né, das tribos de Israel. Lembrando que as tribos de Judá tinham outro rei, e ele praticamente matou todos os profetas de Baal, derrubou o altar, usou o templo como sanitário. A única coisa que ele não fez foi destruir os bezerros de ouro que tinham sido criados. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. Quando Atália, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Joseba, filho do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali, no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes: vocês devem fazer o seguinte: uma terça parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no palácio real. A outra terça parte ficará de guarda na porta de Sur, e a última terça parte ficará na porta de trás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vigiarão o palácio.
As outras 2 companhias que não estiverem em serviço no sábado guardarão o rei no templo do Senhor. Posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado, como os que iam sair. O sacerdote lhe ofereceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei de pé, no lugar de honra junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombetas, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalia viu isso tudo, rasgou suas roupas e gritou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: Levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: Ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entram no palácio, e ela foi morta ali. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários Cários e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Joás começou a reinar em Judá no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Olha a importância de orientar bem a uma pessoa. Joás tinha uma orientação correta, uma orientação experiente, uma orientação dedicada ao Senhor para guiá-lo desde que ele era pequeno. E por conta disso ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. É importante as pessoas que têm o dom e têm a missão de cuidar das crianças, porque as crianças, nós sempre falamos durante os cultos na igreja, as crianças são o futuro, são aqueles que irão pregar, que irão dar continuidade à obra do Senhor. É importante que a gente eduque, que a gente direcione, que a gente guie, que a gente oriente bem essas pessoas, tanto com ensinamentos quanto com nossas próprias ações. Nós devemos ser o exemplo para o futuro. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse ao sacerdote: Juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos, como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo, preocupação dele com a casa do Senhor. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: Por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não receberam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para... não recebam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para reparar o templo.
Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que os outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção, que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores, que a usavam para fazer o reparo no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas deste valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidos ao templo do Senhor. Eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal, assim como a lei de Moisés determinava. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acazia, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado, e os que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Hazael junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Com isso, Hazael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro das histórias do rei de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na estrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor. E aqui vamos para Atos, capítulo 18, do 1 até o 22. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Em Atenas foi onde ele pregou sobre o Deus desconhecido. Ele utilizou um dos conceitos que os atenienses tinham para que ele pudesse mostrar o Deus. Às vezes nós tentamos impor nas pessoas o modo como a gente pensa, quando na realidade nós temos que ter a empatia, assim como Paulo, para entender como apresentar o Deus Todo-Poderoso. Não estou falando para distorcer quem Deus é, mas para a gente entender como que as pessoas pensam, para que a gente possa explicar Deus de uma forma que elas possam aceitar. Às vezes eu vejo pregadores que falam palavras que com vocabulário que uma pessoa que não é da igreja não conseguiria entender, e ele acha que está apresentando a Deus para essas pessoas. Lógico que o Espírito Santo pode fazer uma obra. A própria palavra diz que se nós não clamássemos, as pedras clamariam em nosso lugar. Deus usou o jumento para falar. Então, eu creio que mesmo quando as nossas palavras não são, ou são falhas, no caso, quando as nossas palavras são falhas, mesmo assim o Espírito Santo pode fazer a obra para que as pessoas recebam a mensagem do Senhor. Isso não exime a nossa responsabilidade de tentar melhorar como nós mostramos o Evangelho, como nós compartilhamos as boas novas para as pessoas. Então, foi bem interessante esse momento aí de Paulo, que nós lemos ontem, mas só uma reflexão um pouco hoje. Então, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda, como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse:
Vocês são responsáveis pela sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício o Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: Não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas, assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: Ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e de sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficassem mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: Voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Salmo 145, do 1 até o 21. Salmo de louvor de Davi. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Todos falarão de teus feitos notáveis e eu anunciarei tua grandeza. Todos contarão a história de tua imensa bondade e cantarão de alegria sobre tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a criação. Todas as tuas obras te darão graças, ó Senhor, e teus fiéis te louvarão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e glória do teu reino. Pois teu é o reino para sempre. Tu governa por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre o peso de suas cargas. Olha a maravilha do Senhor, o que o salmista fala do Senhor, profetiza sobre quem o Senhor é. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos os que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege todos os que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor, e que todos na terra louvem seu santo nome, para todo o sempre. E por fim, Provérbios 18, verso 1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Aqui já está falando a questão de viver isolado. Isso é um alerta para aqueles que acham que não há necessidade de reunir-se na igreja. A Bíblia inteira, em diversos momentos, diz que a reunião dos santos é importante,
que a reunião dos santos faz com que nós possamos ser edificados e edificar a outros. E aqui um provérbios que já colabora para isso. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo. Você alimenta o egoísmo quando você vive isolado e rejeita todo bom senso. Às vezes nós achamos que estamos certos e ao nos afastarmos das outras pessoas, nós deixamos de ouvir palavras que podem trazer bom senso. Nós achamos que nós estamos corretos quando às vezes nós estamos indo para o caminho errado e às vezes nós precisamos de pessoas que vêm nos exortar, que vêm nos dizer que estamos indo para o caminho errado. Por isso é importante não se isolar. Por isso é importante a vida de comunhão com os santos. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que tragam edificação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para todos que estão ao seu redor. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor nos direciona, porque o Senhor nos educa. Abençoa o nosso dia para que seja um dia de vitória, para que seja um dia na direção do Senhor, para que tudo que nós fizermos seja direcionado, seja guardado, seja guiado, seja cuidado pelo Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à nossa frente vencendo as nossas batalhas. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais ou que estão na sua casa, doente, talvez no leito, precisando recuperar suas forças. Que o Senhor estenda suas mãos para todos os teus servos, para que o Senhor traga cura, libertação, para que o Senhor possa mostrar, Senhor, a sua graça e a sua misericórdia através da vida dessas pessoas que podem ser recuperadas por Ti. E se não for o caso, Senhor, para que o Senhor use os médicos, para que o Senhor use aqueles que o Senhor capacitou para trazer conforto e alívio para aqueles que estão doentes. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, de uma porta de emprego, aqueles que precisam de sustento. Traga o pão de cada dia, Senhor. Derrama o maná do céu para que os teus servos possam ter sempre o sustento. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar caminhando, Senhor, através da Tua presença, para que nós possamos continuar lutando contra a nossa carne, Senhor, e cada dia mais nos aproximarmos de Ti, nos aproximarmos daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere. Não se esqueça de que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória e para a honra do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.